Nesse vídeo nós vamos chegar dando porrada na elite intelectual brasileira. Exatamente. Vou trazer dados econômicos que apontam que o Brasil está desacelerando, do contrário do que a grande mídia tenta falar para você, e também vamos falar da nossa cultura. Dessa cultura aqui, pessoal, que a grande mídia tenta te empurrar goela abaixo. Olha só, sem os 10% mais ricos, Brasil seria um país igualitário. Olha que coisa linda, né? Então essa é a narrativa que eles tentam empurrar, é a narrativa da divisão. Até fiz um story lá no meu Instagram no dia 18 de outubro falando sobre isso, né? Que cada vez mais uma vez, eles querem dividir a população. E quem acompanha os vídeos do canal, naquele vídeo que eu falei sobre Israel e Hamas, viu a minha visão sobre justamente essa agenda que está sendo implementada, onde é necessário dividir para conquistar. Isso é uma estratégia muito antiga, né? Então eles tentam dividir as pessoas em bloquinhos, direita, esquerda, o que for, para enfraquecer esses indivíduos, para que os indivíduos se odeiem, para que assim as agendas do sistema sejam implementadas com mais facilidade. E como o objetivo do canal é hackear a Matrix do dinheiro, a gente precisa compreender essa narrativa, essa estrutura, para que a gente não seja vítima, tá? Então, base dessa nossa filosofia de hackear a Matrix do dinheiro é a gente cuidar da nossa vida. É você ser o seu próprio presidente. Quando você é seu próprio presidente, você não cai em narrativas que esses caras tentam implementar na sociedade. Você não busca ouvir o que o presidente está falando, porque você é seu próprio presidente. Você está cuidando da sua vida e você faz o que precisa ser feito, beleza? Mas vamos cair para dentro aqui, pessoal. Minha garganta está estourada, já peço desculpas aí pelas tosses, mas aqui, como eu falei para vocês, nós somos os nossos próprios presidentes. Eu preciso produzir, porque depende de mim fazer acontecer. Então, com gripe, ferrado, doente, com a garganta doendo, eu tô aqui produzindo para levar essa mensagem, para libertar a mente das pessoas. Porque a mente das pessoas é aprisionada desde a escola. Então a gente tem um grande trabalho para combater essas narrativas malditas que a mídia tenta colocar nas nossas cabeças. Bom, vamos lá. Vamos começar com os dados, depois a gente entra aí para bater na elite intelectual brasileira. Não, vai. Haja paciência. Vamos lá. Então vamos para os dados aqui, porque saiu o IBC-BR, prévia do PIB, apontando contração para a economia brasileira. Então, próximo trimestre, próximo PIB do próximo trimestre aí, fechando, né? Vai vir com desaceleração. A expectativa, então, a prévia, né, aponta, então, queda de 0,77%, do contrário do que a grande mídia vinha falando, que as coisas estavam mil maravilhas, né? E isso já está preocupando o ministro Violeiro, onde o Haddad está falando que desaceleração econômica está forte e a atividade do terceiro trimestre preocupa. O governo, que tem que aumentar a arrecadação para bater as metas do arcabouço fiscal, já está taxando todo mundo, né? Está cada vez buscando aumentar mais imposto. Só que agora as pessoas vão ver na prática que aumentar imposto não significa aumentar a arrecadação. Porque se quando você aumenta imposto, você pisa na cabeça de quem trabalha, você pisa na cabeça do empresário, então essas pessoas começam a produzir menos, a produtividade diminui por conta do aumento do imposto, e a arrecadação, por consequência, mesmo você aumentando a carga, ela diminui. Você aumenta a sonegação e tudo mais, porque se você aumenta muito a carga, começa a ficar inviável você pagar a carga. Você está trabalhando para o Estado. Então você não tem receita, você começa a ter prejuízo para trabalhar. Né? Então, cara, na minha empresa, a alíquota da empresa, conforme você vai faturando, a alíquota vai subindo. Não sei se você sabe, né? Quanto mais você produz, mais você é roubado aqui no Brasil. E, cara, a minha alíquota, o salto que ela dá chega a um ponto assim que você tem que aumentar você aumenta o preço dos produtos e mesmo assim você arrecada menos, você lucra menos. Porque cada vez a alíquota vai aumentando, então a sua margem vai reduzindo. Né? Então essa que é a realidade do Brasil. Quanto mais você pisa no empreendedor, menos, né, justamente você vai arrecadar, porque ele vai produzir menos. Ele consegue reinvestir menos, porque a margem dele vai reduzindo, né? Mas isso só quem é empreendedor consegue entender. Só quem paga imposto consegue entender. E o problema é que a maioria do brasileiro é improdutivo, por isso que o Brasil é pobre. E você vai ver em dados, né? Eu vou trazer muitos dados durante esse vídeo, apontando aqui que o Brasil ele é pobre, tá? A gente sempre busca basear as nossas ideias em dados. Mas enfim, voltando aqui para o tema central do vídeo. O governo brasileiro busca então aumentar a taxação, tá taxando agora as comprinhas lá na Shein e tudo mais, porque agora o novo regime de impostos freia compras de brasileiros viciados em compras de sites asiáticos. Então, calma lá, não é que o Brasil ele tá
roubando mais agora até mesmo de quem faz as comprinhas lá nas lojinhas da China, né? Não, o Brasil está preocupado em acabar com os viciados em compra de sites asiáticos. Aplicativos são hábeis em envolver o consumidor. Uau, que malvados são essas lojas, né? Que você compra as blusinhas baratinhas. Ai, meu Deus. Eu tô com a garganta estourada e tenho que ler uma porcaria dessa, né? Eles deixam as compras com jeito de passatempo. Ai, gente, não, olha, isso aqui é pra acabar. Então, temos que aumentar impostos porque as lojas chinesas, elas viciam as pessoas em compras. Que malvadões, né? Então, pessoal, tudo isso, né, eu vejo que é fruto dessas ideias aqui, ó. Olha só o que saiu no Globo na semana passada aí. Sem os 10% mais ricos, Brasil seria um país igualitário, diz autor de novo livro sobre desigualdade. Olha só a elite intelectual brasileira. O que a elite intelectual brasileira está falando? Porque nós temos que seguir a elite intelectual. Eles são espertos. Nós somos burros, né? Então vamos ver o que eles estão falando aqui. Então, sem os 10% mais ricos, o Brasil seria mais desigual. Pois é, eu concordo com ele. Sem os 10% que investem no Brasil, sem os 10% que fazem acontecer, que geram riqueza, o Brasil seria mais desigual. Claro. Todo mundo estaria desempregado, todo mundo estaria aí recebendo um Bolsa Família miserê, todo mundo estaria aí pobre, fudido, sem ter o que comer, né? Sem quem produz, o Brasil estaria muito igual. Claro, todo mundo estaria lascado. Você ferra a classe média, e isso é uma agenda, acabar com a classe média, e aí você divide, você tem os mega ricos, os amigos do rei Estado, e você tem a ralé. É tipo um comunismo, né? Pois é, né? No comunismo todo mundo é igual, né? Então vamos lá, gente, de uma vez por todas, entendam que o problema não é a desigualdade. Desigualdade não é um problema. É muito melhor você ter uma desigualdade grande, mas o pobre ter uma vida melhor do que o classe média. Vamos lá. O pobre americano tem uma vida melhor do que o classe média brasileiro. Então a desigualdade nos Estados Unidos ela é grande. Só que mesmo a desigualdade nos Estados Unidos sendo grande, o pobre dos Estados Unidos ele é mais rico do que o classe média alto do Brasil. Então perceba que o problema não é a desigualdade. Isso aqui é a cultura da inveja. O problema do Brasil é que o brasileiro é invejoso e filho da puta. Vamos lá, vamos começar a tacar pau aqui então. O problema desses caras aqui é que eles implementam a cultura da inveja. Essa é a cultura da inveja. Essa é a maldita cultura da inveja. Onde o cara não cuida da própria vida, ele não é o próprio presidente, então ele justifica ele ser um bosta pelo sucesso do outro, olhando o sucesso do outro. E aí ele fala, eu sou um bosta porque o outro é pica. Eu sou um bosta porque o outro está crescendo. Esse é o problema do Brasil. A nossa cultura. O problema do Brasil é a nossa cultura, e por isso que nós somos um país pobre. Sim, o Brasil é um país pobre. Já vamos entrar nos dados, mas o fato do Brasil ser rico em recursos naturais não significa que nós utilizamos esses recursos naturais para transformar em riquezas. Porque o Brasil é um país improdutivo, porque improdutividade é igual a pobreza. Pobreza é improdutividade, tá entendendo? Ou tem que desenhar? Vamos ouvir o que os intelectuais, o que a elite brasileira está nos dizendo aqui então. Então, se nós acabarmos com os mais ricos, claro, o Brasil vai ficar mais igual. Todo mundo tá fudido. Maravilhoso, né? Então, olha só. Temos uma renda muito concentrada no topo. E a estrutura tributária é ruim do ponto de vista da desigualdade. Temos que melhorar a taxação sobre patrimônio. Melhorar o IPTU. Bom, na minha visão, para melhorar o IPTU, você tem que deixar de cobrar o IPTU. Até porque eu pago um monte de IPTU, pago imposto de renda, pago IPVA, pago um monte de coisa, não tenho retorno de nada do Estado. Eu tenho que pagar IPTU e tenho que contratar uma empresa de segurança. Eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar imposto de renda, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar imposto sobre consumo e mesmo assim eu tenho que pagar um plano de saúde porque o posto é uma bosta. O postinho de saúde é uma merda. Então tributamos o imóvel, não a pessoa. Ah tá, agora a minha casa ela paga imposto. Porra, então por que eu tô pagando os carnê, né? Os IPTU lá, se é o meu imóvel que paga, tá? Tinha alguma coisa errada aqui. Tributamos o imóvel, não a pessoa. Uma pessoa que tem 10 casas paga o mesmo que a pessoa que tem uma só.
É mesmo? É. Você que tem 10 casas aí, você paga o mesmo IPTU da pessoa que tem uma só? Me responde essa. Gente do céu, digamos que cada IPTU seja 4 mil reais, tá? Vamos jogar abaixo. Você tem 10 casas, você vai pagar 40 mil por ano. O cara que tem uma casa vai pagar 4 mil. Então o cara que tem mais casas paga mais imposto. Simples assim. E detalhe, o cara para comprar 10 casas teve que pagar muito imposto de renda, porque ele teve que fazer dinheiro. Em cima do dinheiro que ele faz, o Estado rouba, né? Rouba, no caso da pessoa física, 27%. Então esse cara teve que pagar muito imposto de renda para poder comprar as casas, para ter renda para comprar as casas. Então ele já pagou muito imposto. E mesmo assim ele tem que pagar IPTU. Né? Então, isso aqui não faz o menor sentido o que esse cidadão tá falando. Isso aqui é a cultura da inveja. É a cultura que destrói o brasileiro, que gera raiva. Perceba como a mídia tenta implementar a raiva, o ódio entre as pessoas. E aí as pessoas não veem que o cara rico, o empresário, o cara que produz, o trabalhador, é ele que gera as oportunidades para esse cara melhorar de vida. Então ele acaba defendendo o inimigo. O pobre, ele defende o Estado, que fode com ele, e não o cara que produz. Como a gente vai ver aqui daqui a pouco num comentário que eu recebi aqui no canal. Né? Então o problema do Brasil é que o Brasil é pobre, tá, pessoal? O problema do Brasil é que o Brasil é pobre. O nosso PIB per capita é 10 vezes... O PIB per capita americano é 10 vezes maior do que o brasileiro. A Austrália também, né? Quase 10 vezes maior do que o brasileiro aqui, o PIB per capita. Então o Brasil tem um PIB per capita baixo. O Brasil é pobre, porque nós somos improdutivos. O nosso PIB per capita aqui brasileiro é de 35 mil reais, gente. É menos de 3 mil reais por mês aí. Ridículo, né? Então o Brasil é pobre, tá? Então, mesmo que você não tivesse os 10% mais ricos produzindo aqui, ainda assim o Brasil seria pobre. Então o que a gente tem que melhorar? A gente tem que melhorar e permitir que o pobre enriqueça. E não fazer com que o rico empobreça. O problema não é a desigualdade, tá? Então, olha só, como o rico ele paga mais imposto que o pobre, mas isso é lógico. O cara que compra uma Porsche, ele paga 100 mil reais só de IPVA daquela Porsche. Fora todo o imposto em cima da Porsche. Se uma Porsche custa 1 milhão, ele pagou 500 mil de imposto. Então ele pagou imposto para comprar o carro, ele paga imposto do IPVA. O que um rico paga de IPVA de um carro, pobre não paga de imposto a vida inteira, cara. Então assim, as pessoas elas não pensam. Então sim, o rico paga muito imposto sim aqui no Brasil. O problema é que o governo não deixa o pobre empreender, não deixa o pobre produzir. Você vai montar uma empresa, você é trucidado, humilhado para uma empresa aqui no Brasil. Tem que ter autorização até pra... Meu Deus do céu, nem vou falar nada. Então, esse é o problema, tá? Aí ele fala, ó, a educação é importante mesmo sem efeito direto na desigualdade. Se o objetivo é reduzir a desigualdade, é preciso expandir muito o ensino superior nos cursos de elite, engenharia, economia, medicina. Ensino básico tem efeito muito pequeno. Olha a elite intelectual brasileira, como a gente tá ferrado. É por isso que o Brasil tá fudido. Porque as pessoas elas não entendem das bases. Você tem que, sim, focar nas bases do ensino. Diferente do que esse cara tá falando, você tem que focar nas bases do ensino. Porque se o cara vai lá fazer engenharia e não sabe nem ler, nem interpretar um texto, como que esse cara vai conseguir ser um bom profissional? Se você não focar na base do conhecimento, não adianta você aumentar o investimento em cursos de engenharia. Até porque tem um monte de engenheiro que trabalha na Uber. Porque o problema não é você dar diploma para as pessoas. Diploma! O problema é se você trucidar quem produz, trucidar os 10% que produzem, que geram emprego, o cara que tem engenharia e tem diploma não vai ter emprego para exercer. Se ninguém está construindo, se ninguém está investindo no Brasil, não adianta você investir em diplominha. Então, o problema do Brasil é que a gente crucifica o cara que produz. Tanto economicamente quanto culturalmente. Tá? Então, você tem que investir na base. Só que o conhecimento de base tem que ensinar essa pessoa a investir. O que a gente ensina no canal tinha que ser ensinado lá no ensino médio, lá no ensino fundamental. O cara a investir, o cara a cuidar do dinheiro, o cara a empreender. Você tem que ensinar as pessoas a empreenderem desde cedo. O Brasil ensina o cara a ser um comunista safado. Entendeu? Esse é o problema. Então não adianta você formar um monte de engenheiro para esses caras trabalhar na Uber igual é hoje. Se você não aumentar a produtividade, já vamos chegar lá. Né? Então o Brasil é pobre. Então como é que você quebra esse problema da pobreza brasileira? Aumentando a produtividade.
Não adianta você ter petróleo debaixo da terra se você não extrai. Não adianta você ter ouro debaixo da terra se você não extrai. Ou seja, se você não tem produtividade, de nada adianta você morar num país rico. Você tem um monte de rios e águas que poderiam gerar energia. Se você não instala a porcaria de uma usina hidrelétrica lá, de uma turbina, não adianta você ter recursos naturais. Tá entendendo? Tem que desenhar. O problema do Brasil é a baixa improdutividade. E o que deixa a produtividade baixa, primeiro, é a nossa cultura medíocre, porque as pessoas não cuidam da própria vida e são invejosas. E segundo, é o governo que dificulta as pessoas de fazerem acontecer. O cara que quer fazer acontecer tem que pagar muito imposto para botar uma turbina lá para gerar energia. Ou seja, é difícil esse cara conseguir fazer acontecer. Pro cara comprar um computador para editar vídeo, a placa de vídeo custa 3 vezes mais do que um gringo paga, porque aqui o imposto é absurdo. Esse é o problema, que as pessoas não conseguem enxergar. E esse aqui é um comentário que eu recebi no canal que me deixou louco. E eu tô batendo na elite intelectual porque é eles que criam esse tipo de pensamento. É esse tipo de pensamento que nunca vai fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo. E nós temos potencial para ser, mas temos que produzir. Só que para produzir, as pessoas têm que entender que elas são os próprios presidentes. É do indivíduo pro coletivo, não é do coletivo pro indivíduo. É o coletivo entendendo o que ele tem que fazer acontecer que vai fazer o Brasil crescer. É simples assim. E não adianta você taxar as pessoas, porque se você só taxar as pessoas, elas não vão produzirem. Você tem que incentivar as pessoas a produzirem. E boa parte do incentivo para as pessoas produzirem é você permitir o lucro para essas pessoas. A recompensa. O que é o lucro? É recompensa. Você não trabalha sem uma recompensa, seu hipócrita. Eu não trabalho sem uma recompensa. Eu não vou ser hipócrita. Esse vídeo aqui eu tenho que monetizar. Se eu não vender meus cursos, se eu não vender algo aqui, eu não vou fazer. Porque eu não vou trabalhar de graça. Eu não sou Maria Teresa de Calcutá. Ninguém trabalha de graça. Nem o seu político safado, porque ele te rouba. Seu jegue. Então como que você vai crucificar quem busca o lucro? Se o lucro é um incentivo para a produção. E como você entendeu, a base da riqueza é a produção. Você tem que aumentar a produção para que gere riqueza, para que todo mundo evolua. Para que gere emprego e etc. Sem produção não tem crescimento, sem produção não tem emprego, sem produção não tem o pobre ficando melhor de vida. Porque perceba, não é você se comparar com o rico, é essa cultura da inveja. Você tem que se comparar com você mesmo. Quem é o próprio presidente se compara com você mesmo, com a tua própria evolução. Você não tem que se comparar com o Rockefeller. O Rockefeller gera desigualdade nos Estados Unidos, só que o pobre dos Estados Unidos é mais rico que você, que é classe média aqui no Brasil. Mesmo os Estados Unidos sendo desigual. Porque o problema não é a desigualdade, tá entendendo? O problema é a pobreza, é a improdutividade. E o Brasil é um país improdutivo. Então, funcionário não consegue pagar contas. Culpa dele, não o altíssimo lucro dos bilionários. Cara, a culpa é do funcionário. Porque se o patrão dele tá espremendo ele, é só ele pedir demissão e montar a própria empresa. Só ser um capitalista malvadão, então. Então, se o funcionário está insatisfeito, é só pedir, adeus, pedir demissão e criar o próprio negócio. Se o problema são os empresários, monta a tua empresa, bichão. Vai lá. Daí tu vai me entender. Quem sabe tu vai me entender. Os bilionários aqui terem lucro não é o problema. E as grandes empresas têm margens muito pequenas. Pega as varejistas brasileiras, tem margem de 1%. É ridículo. As margens são pequenas. O governo leva mais dinheiro do que os empresários. Só que as pessoas elas não batem no governo, elas batem em quem produz. E isso acaba desestimulando as pessoas de produzirem aqui no Brasil. Por que eu vou produzir aqui se eu vou ser um malvadão? Eu vou para um país que me respeita, que me recebe direito. É assim. Então o problema não é o lucro dos bilionários, porque o lucro é o que vai fazer essas pessoas investirem aqui, montarem fábricas, montarem negócios, montarem empresas de tecnologia, gerarem emprego, aumentar a produtividade. O lucro é o que vai fazer justamente as pessoas melhorarem de vida, porque é a recompensa. Então o problema não é o lucro. E o problema não é a desigualdade. Nos Estados Unidos, aqui, 10% dos mais ricos somam 95 trilhões em riqueza, enquanto 90% tem 44 trilhões. Então, os 10% têm o dobro dos 90%. Só que mesmo assim, como eu tô falando pra vocês, mesmo a desigualdade nos Estados Unidos sendo grande, o mais fudido, o mais pobre, ainda é melhor que a classe média. Ele tem uma renda e um poder de compra melhor que a classe média, aqui do Brasil. Então o problema não é a desigualdade, como a elite intelectual está falando. O problema é a improdutividade. Como que a gente aumenta a improdutividade?
criando a cultura de que você precisa ser o seu próprio presidente, que é a base filosófica desse canal, que as pessoas não conseguem entender. E que mesmo aqui com a garganta estourada tem que ficar repetindo de domingo, porque aqui produz. Aqui no domingo não tem desculpa de não trabalhar, porque aqui você tem que entender que a produtividade é o que vai te trazer riqueza. Essa é a base, e aqui tá o skin the game. No domingo com a garganta ferrada produzindo conteúdo, porque é a produção que vai te trazer riqueza. É você produzir que vai gerar riqueza. Se você é um improdutivo, você vai ser um pobre fudido. Tá entendendo? Melhor seria se o governo te incentivasse a produzir mais. Só que não. Ele vai lá, rouba, aumenta a sua alíquota, te ferra. E aí você acaba se tornando improdutivo, porque você não consegue reinvestir no seu negócio, porque você tem que pagar 30% de imposto. Tá entendendo? Então o problema do Brasil é a improdutividade, não a desigualdade. E quando a elite intelectual entender isso, aí sim a gente vai evoluir. Mas primeiro nós, indivíduos, temos que entender e executar na nossa vida. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa seu like aí, tem mais vídeos no canal para você continuar maratonando. Deixa seu like aqui embaixo, compartilha, para que a gente abra a cabeça das pessoas. Para que as pessoas entendam que a gente precisa mudar primeiro a nossa cultura. Essa cultura da inveja não vai levar a nada. Só a mais pobreza e mais raiva entre as pessoas. E essa raiva vai dividindo, permitindo brecha para que a agenda seja executada e você se lasque. Espero que a mensagem tenha sido clara. A gente se vê na próxima. Compartilha aí pra geral. Tchau, tchau.